Quando a gente fala de ressurreição, a gente tem que entender, eu gosto muito de citar aqui Lucas. Por que Lucas? Porque na crítica atual, eu uma vez estava numa sala de aula na UFRJ e tive aula com um grande mestre, doutor André Chevitarese. É um amigo. Se esse vídeo chegar até você, um beijo no seu coração, mestre André Chevitarese. Grande mestre. Coordenador lá da pós-graduação na área de História Antiga, especialista em judaísmo antigo. E ele dizia o seguinte na sala de aula, que Lucas ele é considerado historiador no sentido mais moderno. Quando você lê um texto de João, por exemplo, eu sou pastor, eu sou teólogo, eu creio na Bíblia. A Bíblia, para mim, é uma palavra de Deus escrita e revelada ao homem. É minha única fonte de fé, prática. Pronto, eu aceito. Mas todo mundo aceita isso? Não, o livro sagrado tem a Bíblia, tem o Alcorão, tem os Vedas, tem... Na verdade, existem Bíblias. Tem 5, 6 Bíblias diferentes, com livros diferentes. A Bíblia fala de 21 livros que não está escrito nela. A Bíblia, essa Bíblia, dá testemunho de 21 obras que poderiam estar aqui e não estão. O tal dos apócrifos? Não. Livro de Enoque, né? São outros livros, por exemplo. A Bíblia fala sobre as crônicas dos reis de Israel. Mas, pastor, crônicas está na Bíblia. Está dos reis de Judá, não de Israel. A Bíblia fala sobre o livro de Josué. São muitos livros perdidos. Epístola de Paulo, que Paulo escreveu aos Laodicenses. Paulo fala assim: ô igreja que está em Colossos, eu quero que vocês peguem essa epístola que eu estou enviando e mande para Laodiceia. E a epístola que eu escrevi para Laodiceia seja lida entre vocês. Colossenses está na Bíblia. Cadê a epístola de Paulo de Laodicenses? Não está. Em 1 Coríntios, Paulo falando sobre prostituição, pecado, né, de adultério e tal, ele fala assim: olha só, irmãos, a esse respeito, sobre esse assunto, eu já escrevi a vocês. Em 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios não é 1 Coríntios. 1 é 2. 2 é 3. A Bíblia são 21 livros. Então, não é porque isso aqui é um livro sagrado. Para mim, mas eu tenho que entender que não é para todo mundo, que existem vários outros livros que no entendimento deles é igual à Bíblia, ou mais santo do que a Bíblia, né? Então, perfeito. Mas Lucas não. Lucas tem um diferencial, porque os críticos da Bíblia vão dizer: Mateus, João, Marcos escreveram para a comunidade, escreveram para um grupo deles, para agradar. Quando Jesus fala assim, quando Deus fala no céu: este é meu filho amado, que me dá muito prazer, e o Espírito Santo vem em forma de pombo e poda sobre Jesus, eles dizem que aquilo ali foi um arranjo, porque o ministério de João Batista tinha crescido muito. João Batista estava muito poderoso, muito famoso, e eles queriam dizer que o ministério de Jesus era superior ao ministério de João Batista. Então acrescentaram ali ao que de fato era algo histórico, o batismo de Jesus por João. Se Jesus é batizado por João, João é maior que Jesus. Como justificar Jesus, ou Cristo, o Messias, sendo batizado por um profeta? Não, então uma voz veio do céu. Então, para consertar esse erro, essa falha de narrativa, então eles acrescentaram lá algumas coisas. Não, o próprio Deus Pai falou no céu: é o meu filho, para fortalecer o grupo de Jesus em detrimento, né, do grupo de João o Batista. Então eles criticam, é a crítica textual, é uma ciência, isso entre outras coisas terríveis que eu ouvi no meio acadêmico, e ainda escuto, né, que eu ainda estou estudando ainda. Agora, Lucas não, meu amigo, porque Lucas é considerado um historiador. Por que Lucas é considerado um historiador? Porque ele amarra tudo no tempo e no espaço. Lucas, ele não fala ele não joga para a galera, ele não fala para uma comunidade de fé. Já começa por aí, o cara não era judeu. Lucas não era judeu, ele era grego,
né? E agora, alguém vai até surtar com o que eu vou falar, mas segundo alguns, Lucas era negro. Ele era escravo que foi adotado por Teófilo e criado como filho, que inclusive pagou a faculdade de medicina dele. Então o cara se tornou um grande historiador, médico, um homem culto. Olha o que diz a Bíblia. Lucas, vamos lá aqui rapidinho. Evangelho de Lucas, o primeiro capítulo. Ó. Lucas é uma pedra no sapato de quem não acredita nas escrituras, nos evangelhos. Ó. Lucas capítulo 1, o versículo 5. Cadê? Ó, Lucas 1, 5. Cadê o 5? Jesus, está muito pequenininha essa letra. Aqui. Nos dias de Herodes, olha, presta atenção na leitura. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Aí eles vão estudar isso aqui. Vão estudar. E aí vão descobrir que nos dias de Herodes, Herodes realmente foi um personagem. Tem várias, a história de arqueologia descobriu muita coisa sobre ele. Está tudo registrado lá, tudo anotado. Outra coisa, capítulo 2, primeiro versículo. Ó. Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Aí vamos estudar. Existiu um imperador romano chamado César Augusto? Existiu. Tem várias, trocentas evidências, está lá. E nos dias dele, teve um tal de governador sirino? Teve, tá? Foi nessa época que teve o recenseamento em Jerusalém, lá em Israel, e Jesus. Então, ele amarra o que ele fala sobre Jesus no tempo e no espaço. O último texto, ó, que sabe que Atos é literalmente a continuação de Lucas, né? Sim. Atos é a continuidade. Ó, capítulo 18, versículo 12. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, em comum acordo, se levantaram contra Paulo, tal. Teve na Acaia, que era uma província romana, teve lá um procurador por nome Gálio, um procônsul por nome Gálio. Aí vão estudar, teve. Então, tudo que ele fala, ele vai amarrando no tempo e no espaço. Então, não tem como negar. Então, os textos de Lucas são muito difíceis, passam pela crítica moderna. E Lucas vai falar sobre a ressurreição no capítulo 24. Ele fala algo que é muito forte sobre a ressurreição de Jesus. Lucas 24, ó, versículo 2, só o 2. Encontraram a pedra removida. Isso aqui é um fato histórico. Pastor, isso não faz muito sentido. Lucas, historiador, está dizendo que a pedra estava removida. Tinha 2 soldados lá. Pra você ter uma ideia, 2 soldados não removiam a pedra. Eu vi lá, a pedra era uma canaleta mais ou menos... rapaz, de cabeça, estou com medo de errar, alguém vai me criticar. Mas deve ser ali quase uns 15 centímetros. É uma vala, não dá mais. É uma vala assim, no chão. E uma pedra, literalmente, como se fosse uma grande roda de rocha. Uma rocha pesadíssima. Tampava toda a boca dessa pequena caverna, dessa gruta, né? 2 homens não moviam ela. Segundo alguns estudiosos, eram necessários 4 homens para mexer a pedra, para arrastar ela. 4 homens. E eles pediram para colocar 2 soldados lá, porque já tinha profecia que ele ia ressuscitar. Então diz assim, vão roubar o corpo dele,
vão falar que ele ressuscitou e esse negócio vai espalhar. Bota 2 soldados lá. Só que chegou a hora, meu filho, o anjo veio, os 2 tremeu a terra, tremeu tudo, aquela coisa toda. Os soldados, Cantaram. E quando as mulheres, aí está no Evangelho de João, depois você lê com calma, as mulheres chegam no primeiro dia da semana, de madrugada, né, ainda escuro, as mulheres foram ao sepulcro, chegaram lá, a pedra, aí chegamos nesse texto de Lucas 24, a pedra estava removida. 4 mulheres, 3, 5, 6 mulheres jamais iriam remover a pedra. Então a pedra removida é um fato histórico, a gente não pode negar. Quem removeu? Você tinha 2 soldados tomando conta. E por que eles fugiram? E quando elas entraram, estava tudo em ordem. Inclusive a roupa estava dobrada, o lenço do lado. Então aí tem todo um simbolismo que a gente não dá para entrar. Então a doutrina da ressurreição, ela é em Lucas, ela é uma pedra no sapato de quem nega as escrituras, porque Lucas foi um historiador. E além de historiador, ele era médico. Lá em Colossenses, Paulo vai falar, né? Lucas, o médico amado.